Boa noite, tudo bem com vocês? Meu nome é João, é a primeira vez que eu venho ao ISPA, né? Já quis por várias vezes ter assistido alguns encontros, mas enfim, ainda não havia sido possível. E vim a convite do meu xará João Simonetti, não sei se vocês conhecem, a gente é da mesma paróquia. E Santa Cecília, lá em Venda Nova. O ISPA está na região metropolitana. Exatamente, é uma viagemzinha de lá até aqui. O ISPA está dentro de Belo Horizonte, você está fora, né? É tipo isso, exatamente. E o que acontece? Ele me fez o convite para estar aqui hoje e só depois ele falou o tema. Então, assim, quando ele falou a conquista das virtudes, eu pensei, cara, porque é um tema que me fascina muito, né? Mas eu não me considero um homem virtuoso, né? Estou a caminho. E enquanto eu rezava, né? Enquanto eu pedi a Deus mesmo um direcionamento para essa noite, me vinha muito a convicção de que é o caminho aquilo que é importante, né? Quando a gente fala em virtude, em ascese, em progresso na vida espiritual, tudo isso se refere a caminho, né? A gente não pode ter aquela pressa, aquela ansiedade de muito cedo e com pouco esforço chegar a um grau elevado, a um grau avançado, porque isso talvez seria até falta de humildade da nossa parte, né? E só dois pequenos relatos aqui, de como eu pessoalmente fui alcançado pela providência, né? Nessa noite, no final de tarde e início de noite. Assim que a gente chegou aqui, vocês já estavam rezando por isso. E quando eu me juntei a vocês para rezar o terço, vocês estavam começando o terceiro mistério. Eu vim no metrô rezando o terço da estação Vilarinho, aí eu desci na estação Lagoinha, precisei resolver uma coisa antes de vir para cá. E eu estava bem distraído, eu só consegui rezar com qualidade mesmo 2 mistérios do terço. Então eu cheguei aqui para voltar a rezar com vocês, já começava o terceiro, então meu texto está completo. E a segunda coisa, num primeiro contato eu sou um pouco tímido. Então é providencial que vocês vão olhar mais para o celular do que para mim. Né? E tudo isso é cuidado de Deus. Mas enfim, no segundo slide, já dando início, já até escutei algumas pessoas comentando, antes mesmo de iniciar a apresentação, essa exposição, eu escolhi um trechinho de um salmo, Salmo 42, que no meu entendimento, partindo do homem, né? Partindo do ponto de vista do homem, essa sede de Deus a qual se refere o salmista é o pontapé inicial, né? É o princípio da vida espiritual, né? Essa sede de Deus. E eu queria que a gente, cada um aí no seu silêncio, fizesse uma leitura bem rapidinho e como que ruminasse essas palavras, né? Aí vocês podem ficar à vontade para ler, para rezar. E logo aí no terceiro versículo, quando entrarei para ver o rosto de Deus? Antes de iniciarmos essa exposição, eu queria que todos nós tivéssemos esse questionamento, né, no íntimo da nossa alma. Quando entrarei para ver o rosto de Deus? Que esse seja um desejo autêntico do nosso coração. Contemplar a face de Deus. A visão beatífica que hoje já tem tantos homens, tantas mulheres que foram aqui na Terra verdadeiras almas esposas da Santíssima Trindade. Nesse processo, nessa trajetória de conquista de virtudes, é isso que deve nos nortear. Essa deve ser
essa deve ser a força motriz mesmo que nos impele por várias ocasiões fazer tantas renúncias, né, abrir mão de tanta coisa, porque nós temos em nós a convicção de que nós escolhemos a melhor parte. Amém? Amém. Aí eu coloquei uma fotinha aí de um ícone que eu gosto muito da comunidade Shalom, na verdade, essa mística esponsal que eles transmitem, né? E ao lado direito aí, do lado da esposa, está escrito: meu amado é para mim e eu para ele. Né? Que isso também pode ser guardado no nosso coração, que nós somos um para o outro, né? Que em cada uma das ações ordinárias da nossa vida, isso possa se expressar em nós. E no próximo slide, vocês já podem passar aí também, como eu dizia, né? A minha alma tem sede do Deus vivo. Isso foi algo que foi dito e trabalhado por muitas pessoas ao longo da história da igreja, né? A começar por Santo Agostinho, aquela frase dele que todo mundo conhece das confissões: fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração, enquanto não repousa em ti. Essa frase me aponta muito para uma outra, de um filósofo russo que se chamava Dostoiévski. Ele dizia que no coração do homem existe um vazio do tamanho de Deus. Então isso é algo inerente à nossa existência, à nossa condição humana, né? E ao longo da nossa vida a gente tenta preencher esse vazio com diversas coisas, né? Conosco mesmos, com pessoas, com afetos, com coisas materiais, com situações. E é muito bom quando a gente, talvez já numa tenra idade, consegue perceber que esse vazio é do tamanho de Deus, né? Como afirmou Dostoiévski, porque isso facilita muito, a gente deixa de quebrar muito a cara. Né? Uma outra frase do Papa Bento XVI, aí um pouco recente, se não me engano foi de 2010, 2011, quando ele escreveu uma série de catequeses sobre oração: o desejo de Deus está inscrito no coração do homem. Né? É algo inerente à nossa condição, à nossa existência. Por mais que possa parecer por algum tempo imperceptível e por mais que sejamos negligentes, esse desejo de Deus, esse chamamento de Deus, ele permanece em nós. E tem um versículo também do Cântico dos Cânticos, que é o livro mais esponsal das Sagradas Escrituras, que a Divina Pastora se dirigindo ao amado e ela diz: avisa-me, amor de minha alma, onde pastoreias, onde recostas teu rebanho, para que eu não vá perdida pelos rebanhos de teus companheiros. Esse versículo, para mim, ele está muito próximo dessa temática da conquista das virtudes, porque ela justamente faz uma súplica ao amado, né? E ela afirma: para que eu não vá perdida pelos rebanhos de teus companheiros. A gente vai ver daqui a pouquinho que virtude, conquista de virtude, é exatamente deixar de trilhar por caminhos tortuosos e, de fato, encontrar aquela senda da perfeição, da via mística, onde nós, lá no finalzinho, encontraremos o Senhor. Próximo slide. É um slide título: contexto em que se insere a temática da conquista das virtudes. Aí eu queria fazer uma breve introdução, vocês podem passar aí também. Essa temática da conquista das virtudes, dentro do contexto da teologia, de onde ela parte? Né? De acordo com a Suma Teológica de São Tomás de Aquino, a gente tem a teologia dogmática, a teologia moral e a teologia ascética e mística. Né? Inclusive eu preciso fazer o curso do Frei Leandro, porque, gente, longe de mim querer me aprofundar nisso aqui, porque eu não tenho formação e bagagem suficiente. Isso aqui é só uma contextualização muito, muito, muito simples. O que seria a teologia dogmática? Ela trata de quem é Deus, né? São as verdades, os dogmas da nossa fé. Então, ela se encarrega de estudar a questão da Santíssima Trindade, o mistério da Santíssima Trindade, a mística em torno da Santíssima Trindade, quem é Deus, a encarnação do Verbo, enfim. Aquilo que está acima de nós. A teologia moral, como ir até Deus, já é o caminho, o meio, né, para ir até Deus.
Então, é um conjunto, né, é um arcabouço mesmo moral, de condutas, de como deve ser o nosso caráter, para que a gente consiga, conhecendo a Deus, ir até Ele. A teologia ascética e mística, ela já se apoia tanto na teologia dogmática, quanto na teologia moral. Porque o objeto da teologia ascética e mística é também o conhecimento de Deus, como a teologia dogmática. Ela também está junto com a teologia moral, porque ela apresenta um caminho para ir até Deus. Só que a teologia ascética e mística, ela não é somente ir até Deus, mas é ir perfeitamente a Deus. Essa questão da perfeição ela é muito forte para essa nossa conversa de hoje, porque nós somos criados para a perfeição, e não uma perfeição que parte de nós, uma perfeição que se apoia nas nossas próprias forças, nas nossas potências. É uma perfeição que vem de Deus, e que é a vocação de todo cristão, de todo homem, de toda mulher batizado. Porque a vida da graça, a vida cristã, é exatamente a participação na vida de Deus, e a vida de Deus é essa perfeição. Então a graça nos toca e nos conduz por um caminho que nos levará finalmente a essa perfeição. Então a teologia ascética, ela vem da teologia dogmática e da teologia moral, mas com essa ideia da perfeição, né? Ela aprimora, ela apresenta algo ainda mais elaborado, né? E essa definição está extraída do Compêndio de Teologia Ascética e Mística. Não sei se vocês conhecem ou ouviram falar. Quando a gente fala de conquista de virtudes, de progresso na vida espiritual, de vida ascética, né? De mística, nós temos hoje na igreja alguns nomes, algumas referências que são assim, não tem como a gente falar desses assuntos sem recorrer a eles. Eu gosto de citar 3 nomes que são, assim, 3 monstros, né? Quando a gente fala de teologia ascética e mística. O primeiro é esse, que eu gosto muito, é o padre Adolf Tanqueray, esse livrão aqui de baixo, o Compêndio de Teologia Ascética e Mística. Gosto muito do padre Antônio Roio Marim, ele é autor da Teologia da Perfeição Cristã, e a Eclésia publicou uns anos atrás esse compêndio, né, que na verdade não traz nada a mais do original Teologia da Perfeição Cristã, mas é como se fosse um compêndio mesmo, uma coisa mais simplificada, mais resumida. E tem também algum que acho que ele é um pouquinho mais conhecido, que é o padre Gargulacrange, que é um francês, e esse aqui é um livro bem simplesinho, mas ele tem 2 desse aqui. É uma obra dele que foi dividida em 2 tomos, que é As 3 Idades da Vida Interior, que também é uma grande referência. Passando aí para o próximo slide, e entendendo aí essa questão da conquista das virtudes inserida no contexto da teologia ascética e mística, também nessa introdução a gente precisa falar da vocação universal de todo cristão à santidade, né? É uma das máximas aí do Concílio Vaticano II, né? E a Lumen Gentium, que é fruto desse concílio, lá no número 40 está afirmado: os cristãos de qualquer estado ou ordem são chamados à plenitude da vida cristã e à perfeição da caridade. E isso vem muito ao encontro daquilo que o Leandro dizia no início, né? Que nós somos leigos, estamos inseridos no ambiente de trabalho, no ambiente familiar, de estudo universitário, e esse chamado também existe para nós. Não é somente aqueles homens e mulheres que têm uma forma de vida, né, diferente, talvez um pouco mais reclusa, em que eles têm um pouco mais de tempo para rezar, para estar com Deus. Não é somente a eles que Jesus faz esse chamado de que sejam santos, mas também a todos nós. E Santa Teresinha do Menino Jesus, ela fala uma coisa que é muito forte. O Senhor não coloca nos nossos corações desejos irrealizáveis. Então, se existe esse chamado à santidade, e se existe lá na nossa alma, no núcleo da nossa alma, um desejo por essa santidade, uma inclinação, uma tendência a essa santidade, é porque de fato o Senhor, em sua providência, em sua bondade e generosidade, Ele nos dá todos os meios para alcançar essa santidade, né? Então é preciso que a gente entenda também que é uma vocação universal de todo cristão. No próximo slide, aí já é um trecho de um dos livros que eu mostrei aqui, esse aqui do padre Antônio Roio Marim. Uma das maiores obrigações de um cristão para sê-lo verdadeiramente é a de aspirar com seriedade ao pleno desenvolvimento de sua vida sobrenatural
iniciado no batismo, ou seja, aspirar à mais autêntica e genuína santidade cristã. É interessante esse trecho quando ele fala sobre o pleno desenvolvimento de sua vida sobrenatural iniciado no batismo, porque nós, em muitas ocasiões na nossa vida, na nossa rotina, no cotidiano, nós somos negligentes com a nossa vida sobrenatural, né? É quase que caótica a situação da nossa igreja hoje, especificamente aqui no Brasil, e eu percebo que muitas pessoas, né, até mesmo do meu círculo de convivência, muitas pessoas que se dizem católicas, são aquele tipo de pessoa que busca a Deus quando precisa, né? É quase que uma oração de barganha, uma oração de pedido de um favor. E a gente deixa de buscar a Deus por causa de quem Ele é. Eu acho que uma das coisas que é urgente de ser entendida no que se refere à vida de oração é isso. Que a gente busca a Deus não somente por causa das nossas necessidades temporais e também espirituais, mas por causa de quem Ele é, né? Santa Elizabeth da Trindade foi uma carmelita e ela falava muito que nós precisamos desenvolver a consciência da inabitação interior da Trindade. E o que é isso? É entender que a partir do momento que nós somos batizados, o Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade Santa, ela habita o núcleo da nossa alma, o nosso espírito, que é o lugar onde ela se relaciona conosco. Só que a gente vive, a gente conduz a nossa vida como se não tivesse um Deus dentro de nós, né? E às vezes o que Deus mais deseja de nós não é que nós nos empenhemos em obras de apostolados grandiosas ou que a gente percorra grandes distâncias para fazer algo, né, em nome de Deus. Talvez aquilo que Deus mais espera de nós é que nós nos demos conta de que Ele está ali no mais íntimo de nós e que nós simplesmente façamos companhia a Ele, né? Eu tenho acompanhado algumas pessoas em redes sociais que desenvolvem muito essa questão. E São José Maria Escrivá, o santo do cotidiano, ele fala muito sobre isso também, né? Que todo apostolado é um transbordamento da vida de dentro. Então, às vezes a gente acha que está fazendo algo em nome de Deus, mas a gente não se preocupa em cuidar de estar com Deus em primeiro lugar, né? E como ele disse, o nosso serviço, a obra que a gente oferece a Ele é um transbordamento daquilo que a gente vive com Ele interiormente, né? Então, a santidade se refere exatamente a esse pleno desenvolvimento da nossa vida sobrenatural. Ela começa no nosso batismo, né? É como uma pequena planta sensível que precisa de cuidado, precisa de atenção. No próximo slide aí, ainda tomando o que desenvolve o padre Antônio Roy Marim, tem uma seção do livro que ele fala exatamente isso. Em que consiste a santidade? Em nossa plena configuração com Cristo, né? Ele é a nossa meta, Ele é o nosso ideal. É para Ele que nós devemos olhar, para as suas virtudes, para o seu caráter e nos espelhar nele. Na perfeição da caridade, perfeita união com Deus pelo amor. E o Padre Paulo Ricardo, ele tem uma série de vídeos que ele começa falando sobre isso, sobre a ordem do amor, né? A perfeição na caridade. Em que consiste isso? É exatamente eu olhar para mim mesmo e para o outro sob a ótica do amor de Deus. Às vezes a gente diz que ama o outro, que deseja um bem, que quer fazer um bem ao outro, mas a gente quer fazer do nosso jeito e tendo como pressuposto, né, partindo da ótica do nosso amor, que é o amor egoísta, que é um amor, os padres do deserto falam, que é um amor filaucioso. O que é filáusia? É o amor egoísta de nós contra nós mesmos, porque nos destrói, né? E a gênese da caridade está em justamente olhar para nós mesmos e para o outro e empreender a nossa vida olhando para tudo, para todas as realidades, pela ótica do amor de Deus. Somente assim a gente consegue amar com autenticidade a nossa mãe, o nosso pai, o nosso cônjuge, enfim. A gente ama o outro porque Deus o ama. E não porque ele é bom, porque ninguém é bom sozinho, né? Ninguém na sua gênese é bom, né? Nós carregamos ainda a mancha do pecado original. Então nós somos pessoas egoístas, por muitas vezes autossuficientes, soberbas, enfim. É importante, é fundamental que a gente entenda que a gente precisa olhar para todas as realidades pela ótica do amor de Deus. E somente assim a gente conseguirá praticar o bem. No próximo slide, outros dois tópicos, seguindo aí que consiste a santidade, consiste em viver de uma maneira cada vez mais plena e experimental o mistério inefável da inabitação trinitária em nossas almas, aquilo que eu falava para vocês agora há pouco.
Esse é um pensamento fundamental de grandes místicos experimentais, como São João da Cruz e Santa Elizabeth da Trindade. Nada mais é do que tomar consciência de que a Trindade vive em nós e que eu preciso viver, de fato, honrando a presença de um Deus tão grandioso dentro de mim, né? E viver fazendo companhia à Trindade. E por último, consiste na perfeita identificação e conformidade da nossa vontade humana à vontade de Deus. Eu não sei aqui se vocês já ouviram ou leram algo referente às faculdades da alma. Nós temos as faculdades superiores e as faculdades inferiores. Através das faculdades inferiores, o demônio, os inimigos de Deus, podem nos sugerir e nos tentar diretamente para que incorramos no pecado. Já as faculdades superiores é como se elas estivessem guardadas e a elas o inimigo não tem acesso. Ele pode usar das faculdades inferiores para alcançar as superiores. Mas as duas faculdades superiores, que são a razão, o entendimento, a inteligência e a vontade, o inimigo não tem acesso. E ele é como se estivesse o nosso canal direto de comunicação, de relacionamento com Deus. Então, em todo o tratado de vida espiritual, a gente vê o tempo inteiro falar em razão, entendimento e inteligência, e também em vontade. Né? Alguns autores gostam de falar liberdade. Né? Então, quando a gente fala de perfeita identificação e conformidade da nossa vontade humana à vontade de Deus, a gente está falando de abnegação, de despojamento, de renúncia, né? De tomada de consciência também de que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e submissão, né? Incondicional à vontade de Deus. No próximo slide, o padre Antônio Uri Maria, ele faz ainda, ele elenca uma série de questões que apontam para o nosso fracasso na santidade. Eu não sei vocês, eu fui batizado com 4 meses de idade, 5 meses de idade mais ou menos, no finalzinho de 95. Fui catequizado, mas assim, eu me considero ainda um catequizando porque sobre os novíssimos mesmo, né? Céu, inferno, purgatório, eu não aprendi o que deveria aprender. Não aprendi o que era pecado mortal, não aprendi o que era estado de graça. Enfim, aquilo que é muito básico e que se refere à nossa vida espiritual, eu não aprendi na catequese quando criança. Fiz a primeira comunhão, depois fiz a preparação para a crisma, crismei, mas enfim. Ainda me considero um catequizando, ainda não me considero um homem virtuoso, estou a caminho, mas eu considero que eu tenho mais ou menos de 9 a 10 anos que eu estou em processo de conversão. Eu tenho 23 anos de idade, quase 24, e eu comecei assim a prestar um pouquinho mais de atenção na minha vida espiritual e a trabalhar algumas questões interiores justamente com essa intenção de ir até Deus, de caminhar para Deus, há mais ou menos 9, 10 anos. E eu posso constatar na minha caminhada pessoal uma série de fracassos, de situações em que eu tinha mesmo o propósito de ser santo, tinha a resolução, a disposição de ser santo e não consegui. Né? E o Padre Antônio, ele faz esses apontamentos, por que nós fracassamos tanto? Né? Ele fala de forma muito, com muita ênfase, por não ter empregado suficientemente os meios necessários e adequados para conseguir a santidade. Isso vem muito ao encontro também do que o Leandro falava sobre a necessidade de nós termos na nossa sociedade hoje um mercado editorial que atenda todas as necessidades que nós temos hoje de formação, de ensino. Né? Se a gente não emprega suficientemente os meios necessários e adequados para alcançar a santidade, é porque a gente não conhece. Né? A gente perece por falta de conhecimento. Então, todos os tratados de vida espiritual, como que isso é precioso e ao mesmo tempo urgente, é algo que parece que está tão distante de nós, mas é premissa para a nossa caminhada espiritual. No próximo slide, eu queria trabalhar com vocês inicialmente duas questões que vêm justamente ao encontro do nosso fracasso em relação a esse desejo de santidade. O primeiro, de acordo com o Padre Antônio, ele não é uma questão de ordem sobrenatural, de ordem extraordinária e espiritual. É uma questão de ordem puramente natural, humana, psicológica.
que é a falta de energia de caráter. Eu não sei se vocês já ouviram essas expressões antes, falta de energia de caráter, um caráter pouco enérgico, uma vontade fraca, né? O que significa isso? É aquela pessoa mole, aquela pessoa frouxa, aquela pessoa marcada pela tibieza, né? Que é uma doença espiritual, os tíbios, as pessoas preguiçosas, relaxadas com a vida espiritual. Né? São pessoas que não têm aquela determinada determinação a qual se refere Santa Teresa de Ávila, né? Porque a santidade é um ideal muito alto. Então ela exige de nós esse compromisso, essa decisão, essa determinação, né? De ir para Deus e empenhar todos os meios, usar de todas as ferramentas para chegar até Deus, né? Aí o Padre Antônio faz um comentário: a graça não destrói a natureza, mas a eleva e a aperfeiçoa, colocando-a a seu serviço. Então, fica aí claro de entender que uma questão puramente natural possa nos atrapalhar, sim, no progresso espiritual, né? No progresso na vida sobrenatural. Eu coloquei aqui alguns versos, eu não sei se vocês conhecem no Instagram, tem um apostolado que chama Salus in Caritate, da Ana Paula Barros. Ela é uma leiga celibatária e, assim como o Padre Paulo Ricardo, assim como o Padre Leonardo Wagner, ela tem esse carisma de ensinar, de catequizar. Então ela se dedica a isso. Ela tem uma plataforma de ensino que se chama Educati, e um dos primeiros módulos desse curso é justamente sobre a educação do caráter. É algo que tem sido muito... Ana Paula Barros. Depois no finalzinho eu passo para vocês o nome do apostolado. Ela desenvolve muito isso, essa questão de educação do caráter, porque a sociedade faz o trabalho contrário de nos deseducar, né? Às vezes dos nossos próprios pais nós não recebemos a formação e a educação suficiente para que tenhamos um caráter viril, um caráter forte, enérgico, né? E esses versos, eles falam muito comigo justamente sobre essa questão de educação e reeducação de caráter. É para o esforço que nada enfraquece, que as fontes se abrem da eterna verdade. Quando a gente fala de eterna verdade, a gente está falando diretamente de um dos atributos de Deus, né? Deus é a fonte inesgotável da verdade, verdade com V maiúsculo. Jesus, ele disse aos discípulos que ele é o caminho, a verdade e a vida, né? Então é para o esforço que nada enfraquece. Por exemplo, é você ter um propósito e honrar este propósito, ainda que existam situações que te façam querer abrir mão daquele ideal, daquele propósito. Por exemplo, se você fez um compromisso de fazer uma caminhada penitencial e você precisa acordar às 4 horas da manhã, quando o despertador tocar, o seu próprio corpo vai exigir que você continue na cama, debaixo do edredom, na coberta. Mas é preciso que você tenha uma vontade enérgica, é necessário que brote de você esse esforço que nada enfraquece, para que você honre aquele propósito que você assumiu. E aí os versos continuam: o bloco de mármore ao golpe obedece, somente do artista de férrea vontade. Então esse autor, ele pega algo que é muito bruto, que é duro, né? Um bloco de mármore, e diz que o mármore obedece somente à férrea vontade, aquele artista que tem uma férrea vontade. O que é uma férrea vontade? Uma vontade de ferro. É uma vontade enérgica e forte, né? É aquela resolução que você não abre mão dela, né? E muitas vezes a gente não abre mão de muita coisa. É preciso que a gente não abra mão também desse ideal da santidade. No próximo slide, o Padre Antônio enumera também um segundo ponto que se refere também ao fracasso na santidade. É justamente a falta do verdadeiro desejo de santidade. Não é um desejo natural, não é um sentimento. A gente na igreja hoje tem muita gente que vive de sentimento, né? Não é um sentimento. O catolicismo é uma religião de concretude. Então, o que seria esse desejo de santidade, que é algo de ordem sobrenatural? Somente as almas esforçadas e enérgicas, com a ajuda da divina graça, conseguem escalar até o cume da montanha do amor. Ou seja, é preciso que exista uma cooperação entre aquilo que é o natural e aquilo que é o sobrenatural. E como deve ser esse desejo de santidade sobrenatural? Pedindo incessantemente a Deus com humildade e perseverança, profundamente humilde, jamais pode apoiar-se sobre as nossas próprias forças. A santidade deve ser vista como o meio mais excelente de amar e dar glória a Deus, ou seja,
Eu quero ser santo, mas não por causa de mim, não para que eu seja conhecido, para que eu seja bom por causa de mim mesmo, mas porque Deus é digno de ser amado, honrado, conhecido e servido, e por isso eu serei santo, porque a minha santidade vai dar glória a Deus. O desejo de santidade precisa ser sumamente confiado, não deixar a senda ou caminho da perfeição quando surgirem as dificuldades, porque elas surgirão, mas provar o nosso total abandono e confiança em Deus. Próximo slide. Deve ser predominante, deve ser aquilo que predomina na nossa vida. Não deve existir algo que nos mova mais, que exija mais de nós do que esse desejo. Não deve ter algo mais importante, né, que nos domine mais do que esse desejo. Deve ser constante e progressivo, sem folga, sem férias. Isso aqui é um perigo enorme, porque às vezes a gente tira férias talvez nos dias do final de semana para retomar a disciplina na vida de oração. Aí foi feito um estrago na nossa vida porque a gente começa a se tornar tíbio, frouxo, relaxado. Deve ser prático e eficaz. O movimento se demonstra caminhando, sem postergações e procrastinações. Uma outra característica, né, do tíbio, ele procrastina. Aquilo que ele poderia e que ele precisa fazer agora, ele deixa para depois. É aquela velha coisa, né? Quando surge uma situação de tentação, a gente fala, não, eu posso cometer esse pecado agora, que amanhã eu posso me confessar, né? Daqui a algumas semanas, alguns meses, eu terei resolução suficiente, determinação suficiente para ser santo, né? Para trilhar o caminho da santidade. E aí volta a falar de Santa Teresinha, né? Ela dizia, minha vida é um brevíssimo segundo e eu só tenho hoje para amar a Deus. Então o tempo que te cabe é hoje. Você não pode remoer o seu passado e se lamentar demais pelo seu passado, porque isso é um sintoma de vaidade. Quando a gente olha demais para nós mesmos, para as nossas próprias quedas, a gente precisa olhar o suficiente para ter contrição, para ter aquela dor, né? Entender que aquilo ofendeu a Deus e eu preciso me emendar. Mas eu não posso olhar demais também, porque senão eu fico pensando demais em mim e de menos em Deus. E eu também não posso ter aquela síndrome de futuro, pensar só no futuro, sobrecarregar o futuro de expectativas, porque o tempo que eu tenho para ser santo é o hoje, né? Aí, entrando propriamente no tema da formação, o que é virtude? Tem um versículo das Sagradas Escrituras que assim, não tem como não citar, que é o que São Paulo afirma na carta aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 8. Tudo que é verdadeiro, nobre e justo, tudo que é puro, amável e de boa reputação, tudo que é virtude e digno de louvor, isto deveis ter no pensamento. É isso que deve nos ocupar, né? Como afirmou o Padre Antônio, o desejo de santidade deve ser predominante em nós. E o Catecismo afirma, lá no parágrafo 1803, que a virtude é uma disposição habitual e firme para praticar o bem. Ou seja, o homem e a mulher eles só são bons se eles praticam a virtude, né? Se eles se permitem ser tocados pela graça divina, para que seja produzida na sua intimidade, na sua identidade, a virtude. Né? A virtude é aquilo que nos ordena para o bem. Permite à pessoa não somente praticar atos bons, mas dar o melhor de si mesma. São José Maria fala muito sobre isso também. Na vida ordinária, em cada uma das tarefas, dos deveres, fazer tudo com perfeição, dando o melhor de nós mesmos. A pessoa virtuosa tende para o bem com todas as suas forças, sensíveis e espirituais, né? Com toda a determinação, com toda a resolução, aquilo que compete a mim e aquilo que também compete a Deus. Procura o bem e opta por ele em atos concretos. Mais uma vez a questão da concretude. Não é sentimento, não é quentinho no coração, é algo concreto. No próximo slide, no próximo parágrafo, né, no 1804, o Catecismo afirma: as virtudes humanas são atitudes firmes, disposições estáveis, perfeições habituais, da inteligência e da vontade, e mais uma vez as duas faculdades superiores, inteligência e vontade, que regulam os nossos atos, ordenam as nossas paixões e guiam o nosso procedimento segundo a razão e a fé. Então a gente volta aqui naquela questão da educação, né? Quando a gente vive um encontro com Deus, quando a gente se aproxima da luz, a luz, quando incide sobre nós, ela revela as nossas trevas. Ela revela aquilo que existe em nós e que é tortuoso, que é imperfeito, né? Então a virtude ela vem no sentido de regular os nossos atos, é exatamente corrigir, né? Imagina aquela planta que cresce tortuosa e quem gosta de planta coloca aquela tala para que ela
tente crescer e se consertar, né, para ficar ali ereta. É mais ou menos por aí, né? Colocar ordem às paixões, ou seja, o que nos diferencia dos animais? É justamente não viver movido por paixões, não ser escravo dos nossos apetites, daquilo que é aprazível, daquilo que é agradável. As virtudes conferem facilidade, domínio e alegria para se levar uma vida moralmente boa. Mais uma vez voltando aí na teologia moral. Homem virtuoso é aquele que livremente pratica o bem. E quando a gente fala de praticar o bem livremente, com liberdade, não é por causa de mim, não é para que eu seja visto, conhecido, estimado, não é porque aquela pessoa, né, é uma pessoa querida e merece que eu haja, né, dedicando a ela algum bem, mas não. Eu devo praticar o bem livremente porque é a isso que me ordena a vontade de Deus. Aí no próximo slide, por isso que eu queria muito que todos pudessem acompanhar a apresentação, eu fiz um pequeno esquema. Eu li uma vez de um autor espiritual, eu não me recordo agora qual, eu acho que é o padre Gardula Range. Ele fala de ascese e mística como dois movimentos que acontecem concomitantemente na nossa alma. A maior parte dos autores, eles definem a ascese e mística como duas etapas da vida espiritual. Então é como se primeiro fosse necessário que a gente trilhe a via ascética e somente para depois ingressar na via mística. Mas como que esse outro autor fala de ascese mística? A ascese é como se fosse uma setinha para baixo, é a morte do homem velho, e a mística é a produção do homem novo em nós, o homem configurado a Jesus. Então é justamente a produção do homem virtuoso, do homem ordenado para o bem. Né? A ascese é uma purificação ativa porque ela depende de esforços e resoluções próprias que surjam de nós, a partir de nós. Já a mística é uma purificação passiva, ou seja, compete somente a Deus. E realmente lá naqueles estágios mais avançados da vida espiritual, na via mística, ali o homem vive 100% sob a ação de Deus, né? Sob aquilo que o impele à vontade de Deus. A ascese é o decreto de morte ao homem velho através dos nossos próprios esforços. Já a mística é aquilo que a graça de Deus produz em nós, para gerar o homem novo configurado a Cristo. A ascese é aqui que se encaixa assim, perfeitamente, é nessa lacuna que se encaixa a questão da conquista das virtudes. A ascese se refere a combater vícios e conquistar virtudes, porque a gente vai ver daqui a pouco que para cada virtude que a gente identifica que é necessário que seja produzida na nossa alma, existe um vício que precisa ser extirpado. Então, se eu sou preguiçoso, se eu sou laxo, tíbio, frouxo, né? Eu preciso que seja produzida em mim a diligência, a constância, a perseverança, a fortaleza, né? Para cada virtude existe, né? Para a conquista, para a produção de uma virtude existe o combate, né? Existe a guerra contra um vício. E a mística, a finalidade última dela é a elevação ao matrimônio espiritual. Não sei se vocês já ouviram essa expressão, matrimônio espiritual, é São João da Cruz, né? Um santo super melancólico, né? Na verdade, os carmelitas, eles assim, pelo menos no meu pouco entendimento, são aqueles que falam de mística com um grau de precisão assim muito alto, porque eles falam daquilo que eles viveram. E o matrimônio espiritual é a finalidade última da nossa vida, que é justamente um casamento com Deus. O matrimônio aqui na Terra, a teologia do corpo de São João Paulo II, as catequeses falam muito sobre isso. Por que as pessoas vocacionadas ao matrimônio se casam aqui na Terra? Porque a finalidade última da vida de todo mundo é o matrimônio no céu. E no matrimônio aqui com o seu cônjuge, elas encontrarão o meio perfeito, né, o meio que lhe é mais propício para alcançar o matrimônio espiritual, né, que é a união perfeita a Deus. Então, assim, foram poucas as pessoas que desde aqui na Terra chegaram a esse grau de santidade, né? Mas é um grau em que todos os que estarão no céu chegarão, né? Eu imagino que eu vou ter que passar muito tempo no purgatório para chegar a esse estágio aqui, né? Mas eu também não perco a esperança, porque como eu dizia no início,
né, Santa Teresinha afirmou, Deus não coloca em nossos corações desejos irrealizáveis. Então, se eu reconheço que existe autenticamente em mim um desejo de ser santo, então o Senhor me dará os meios para alcançar a santidade. No próximo slide, aí eu já pego uma metáfora que o padre Francisco Fausto gosta de usar, né, que aí já é um livro com o título da palestra, A Conquista das Virtudes. Logo no início ele faz uma comparação muito interessante. Nós somos o edifício de Deus. A vida cristã deve ser edificada como uma casa. Nessa empreitada poderíamos fracassar por 3 motivos. O primeiro, por ter um alicerce inconsistente que não suporta o peso do edifício. O que seria esse alicerce inconsistente? É justamente aquela má formação, né? Aquela formação escassa e precária que nós recebemos no período. É claro que a gente é educado a vida inteira, mas a infância e a adolescência são períodos cruciais de educação, né? Então, se a gente recebe uma educação precária e escassa, a nossa consciência não foi suficientemente bem formada para que nós tenhamos esse propósito de santidade. Esse comentário, gente, o que está em negrito e caixa alta depois de cada item enumerado aí, isso é uma conclusão minha, tá? Esse é um trecho do padre Francisco Fausto, mas o que está em negrito e caixa alta é algo que eu inferi. O segundo, por ter um mau projeto de execução que deixa a obra parada pela metade. O que é isso? É a preguiça, é a frouxidão, é a falta de honrar os compromissos, os propósitos assumidos com Deus. Isso é a vontade fraca, é a segunda faculdade superior da alma. E é exatamente esse relaxamento, essa tibieza, né? A vontade fraca, o caráter pouco enérgico. E por último, por ter um alicerce bom, às vezes a pessoa tem uma consciência bem formada e um projeto excelente, tem uma vontade forte e determinada, mas pretende executá-lo com material ruim. O que é isso? É aquela pessoa medíocre, é aquela pessoa que não aspira ao céu, não tem altos ideais, é uma pessoa que, né, com ideais baixos. Não sei se vocês, eu falo muito de Santa Teresinha, logo no início do seu relato autobiográfico, né, da história de uma alma, ela fala, eu escolho tudo, né? Tem hora que ela fala, eu sou freira, mas eu tenho a vocação de ser mãe, eu tenho mãe espiritual, eu tenho a vocação de ser esposa, então assim, ela tem altos ideais, né? Ela não é medíocre, ela não fica aqui se contentando com pouco. Então em Deus ela sabe que ela pode aspirar coisas grandiosas, porque Deus é alto, Deus é grande, né? No próximo slide, aí a gente já tem aqui uma síntese muito breve do que é virtude teologal e o que é virtude cardial, só que aí talvez num próximo momento, numa próxima oportunidade, a gente consegue aprofundar aí detalhadamente em cada uma das virtudes. Porque pelo menos eu entendi que esse não era o objetivo hoje. Talvez vocês percebam que eu tenho falado muito mais de conquista do que das virtudes em si, especificamente cada uma delas. Mas as virtudes, elas são teologais, morais infusas, cardeais e tem as virtudes derivadas das cardeais. O padre Antônio Marim, ele fala muito de virtude aqui também. Ele faz uma comparação muito interessante. As virtudes teologais, elas são como se fossem 3 sóis, né? Dessas virtudes provém a luz que irradia sobre o restante do universo. As virtudes cardeais, elas são como 4 planetas, né? Que recebem a luz que é irradiada pelas virtudes teologais. E as virtudes derivadas, elas são como outros pequenos astros que também recebem a luz, mas em segundo plano, das virtudes teologais. E o que seriam as virtudes teologais? São as virtudes mais importantes da vida cristã, base e fundamento de todas as demais. O seu ofício é unir-nos intimamente a Deus. E a gente vai ver que cada uma dessas virtudes, elas se referem a um atributo de Deus. Então, por exemplo, a virtude teologal da fé, ela aponta para Deus que é a verdade infinita. A virtude teologal da esperança aponta para Deus que é a suprema bem-aventurança. Quando a gente lê sobre esperança no catecismo, a gente lê sobre a confiança, né, do céu. A confiança, a esperança de que nós
teremos a visão beatífica, nós contemplaremos a Deus face a face e um dia nós nos uniremos com Ele. Né? A suprema bem-aventurança de estar com Deus, né? Lá em Mateus 5, bem-aventurados, né? Felizes, né? Os pobres, os humildes, enfim, gozar da bem-aventurança que é estar com Deus. E a virtude da caridade, do amor, ela aponta para Deus, que é o sumo bem em si mesmo, né? Em bondade Deus se basta, né? E Ele é tão generoso, tão misericordioso, que Ele nos convida a participar da sua vida, né? Isso é a graça. Então, as 3 virtudes teologais, elas apontam para Deus. E o Padre Antônio afirma ainda que elas são as únicas que estão em relação imediata com Deus. Todas as demais se referem imediatamente a coisas distintas de Deus, daí a suprema excelência das virtudes teologais sobre todas as demais. Elas apontam para um atributo de Deus e as outras não. As virtudes cardeais são 4. A prudência dirige o entendimento prático em suas determinações. A justiça aperfeiçoa a vontade, mais uma vez, a vontade da alma, de dar a cada um que lhe corresponde. Daí é interessante pensar na justiça como virtude, porque a justiça também é um princípio que modela e que norteia a dinâmica do reino de Deus. A gente vê aí muitas ideologias falando sobre igualdade, né? E até grupos que se dizem parte da igreja falarem sobre igualdade, mas a igualdade ela não é um princípio que modela o reino de Deus. Né? A gente vê mesmo, quando nós chegarmos ao céu, é claro que todos gozaremos da visão beatífica, mas aqueles que se dilataram mais, aqueles que se ofereceram mais, aqueles que se desgastaram mais na prática da virtude, são aqueles que no céu contemplaram a Deus de uma forma ainda mais... Eu não saberia explicar, mas assim, quem se dilatou mais aqui, contemplará mais a Deus lá no céu, contemplará com mais gozo, com mais bem-aventurança, né? Porque o reino de Deus é pautado pela justiça, não pela igualdade. Eu não posso pensar que se eu tenho uma conhecida penitente, né, que oferecia os seus méritos, as suas obras pelos pecadores, pela conversão dos pecadores, salvação das almas do purgatório, e eu que mal rezava um tercinho, uma vez por semana, eu não posso concluir que nós dois, né, gozaremos da visão beatífica da mesma forma. A terceira virtude cardeal, a fortaleza, ela reforça o apetite irascível, um apetite forte, violento, para tolerar o desagradável e enfrentar o que se deve fazer apesar das dificuldades. Ou seja, se eu tenho uma vontade forte, eu entendo que talvez isso que me é necessário agora não é aquilo que me agrada mais, não é aprazível, mas é algo que precisa ser empenhado, porque é aquilo que me levará para o caminho da virtude. E por último, a temperança põe em ordem o reto uso das coisas aprazíveis e agradáveis. Né? Tem uma frase de São João Paulo II que diz o seguinte: o contrário de amar não é odiar, o contrário de amar é usar. Então, quando você faz uso indevido de algo, né, que lhe seja aprazível e agradável, você faz um uso ali desordenado, você falta com caridade no uso de algo, e principalmente de alguém, de uma pessoa, lhe falta temperança, né? Provavelmente ali reina muito a desordem, né? Porque falta justamente o autodomínio, né? A temperança, tempero, né? Equilíbrio, ordem. Aí, para finalizar essa exposição, com base também em algumas leituras, em oração também, em muitas conversas, enfim, eu enumerei alguns pequenos passos que nos apontam para a conquista das virtudes. O primeiro aí é algo, eu não sei se vocês conhecem também, o outro apostolado, se chama Lírio entre Espinhos. É de uma senhora casada, a gente fala senhora porque é casada, mas ela é bem jovem, acho que ela tem poucos anos mais velha que eu. Ela se chama Rayane Zabo, tá no Instagram também, e em contato com o seu diretor espiritual e aquilo que se refere, que toca a sua vida interior, ela transborda em apostolado. Então, ela orienta muito em relação a isso. É preciso que a gente identifique o nosso defeito dominante. É preciso que a gente se examine e que a gente vasculhe dentro de nós mesmos, um itinerário de autoconhecimento, para identificar hoje o que mais me afasta de Deus, o que mais me impede de ir até Deus.
né? Aí, como eu disse anteriormente, a conquista de cada virtude está associada à extirpação de um vício. E o que é um vício? É um pecado cometido com frequência que criou raiz na nossa alma, né? Então, aquilo que deveria estar destinado a Deus, aquele jardim fecundo da nossa alma, que deveria estar ocupado por Deus e pelas coisas relacionadas a Deus, está ocupado por vícios, e esses vícios precisam ser exterminados. No próximo slide. Não se espante ou desanime diante das suas faltas e quedas. Você não é tão bom quanto pensa. Não sei se vocês já tiveram contato com São Francisco de Sales, que é doutor da igreja, doutor da piedade, né? E ele fala muito disso. Tem um livro que foi escrito com base no Filoteia, né? Filoteia é uma das principais obras de São Francisco de Sales, que é a introdução à vida devota. Ele fala exatamente como ter vida espiritual, como ir até Deus. Não sei se vocês conhecem a arte de aproveitar as próprias faltas. Esse livro é fantástico. Essa é aquela leitura que muda a vida da gente, porque muda a consciência, toca a nossa visão e a gente passa a ter um comportamento novo, totalmente novo, diante de nós mesmos, diante da forma como nós agimos. Depois, no final, eu vou mostrar a todos, tá, gente? Clubinho de leitura. Como é que chama? Mulher Rainha de quê? É, ó, RAYHANNE. O nome é difícil, mas ela é super simples, vocês vão ver. Zago, Z-A-G-O. É só procurar Rayane Zago no Instagram. Gente, ou se tem uma pessoa que eu admiro, vocês vão entender quando vocês seguirem e acompanharem. Ela é profunda e incisiva. São Francisco de Sales, ele fala que quando a gente comete um pecado, sobretudo um pecado mortal, um pecado grave, a gente perde muito tempo para se levantar, né? Para retomar esse caminho de conquista das virtudes e progresso na vida espiritual. Por quê? Porque a gente se espanta com o nosso pecado. E por que a gente se espanta? Se talvez a gente já tenha cometido o mesmo pecado grave por inúmeras vezes. Porque a gente confia demais em nós mesmos. A gente se acha demais. Por que Adão e Eva pecaram no Jardim do Éden? Porque eles foram movidos por um desejo de autossuficiência. Ali foi uma manifestação de egoísmo e de soberba. Então eles queriam viver na independência de Deus. Eles queriam ser autossuficientes, queriam ser poderosos. E isso, como nós fomos marcados pelo pecado original, isso ainda impera dentro de nós. Então quando a gente incorre em pecado grave, a gente começa a refletir, poxa, de novo eu cometi esse pecado, como eu fui capaz? Só que na verdade a gente tem que entender que a gente é baixo, a gente é pobre, a gente desculpa a palavra, a gente é meio porco, né? E é natural que por causa dessa nossa condição, a gente caia na lama, né? Por diversas vezes. Então, é uma premissa muito importante para a vida espiritual, que a gente sempre desconfie das nossas próprias forças e combata esse amor, essa autossuficiência, né? Essa autossuficiência que existe em nós. No terceiro ponto, que tem muito a ver com o segundo, transforme cada uma das suas quedas em recurso para progredir. A humildade é a porta de todas as virtudes. Eu estava dizendo que para cada vício existe uma virtude equivalente. Para esse amor egoísta, né, para essa autossuficiência, para essa soberba, existe a virtude equivalente da humildade. E os santos dizem, sobretudo São Francisco de Sales, doutor da piedade, que a humildade ela é a porta de todas as virtudes. Por quê? Quando a gente se dá conta da nossa miséria, da nossa pequenez, da nossa baixeza e da nossa impotência diante de nós mesmos e do curso da nossa vida, a gente se abandona à graça de Deus. São Paulo fala muito sobre isso, né? É quando sou fraco é que sou forte, porque essa força não é minha, é uma virtude, é uma fortaleza que vem de Deus. Então, cada uma das nossas quedas, ela pode ser aproveitada, né? Por isso que o livro chama a arte de aproveitar as próprias faltas. Cada falta, cada queda pode ser aproveitada para que a gente progrida em virtude, né? E não sei se vocês conhecem o Frei Gilson, padre, ele também tem ministério de música, é um carmelita. Ele tem no YouTube uma série de vídeos de direção espiritual. E tem um vídeo dele, depois vocês podem procurar, Bendita Fraqueza.
Né? Se é fraqueza, por que é bendita? Por que deve ser louvada? Porque ela pode ser usada como recurso para me levar até Deus. O quarto ponto, aí já é vocês vão ver, é uma citação da Rayane. Como que isso é breve, mas profundo? É preciso fazer o mel em nossa própria colmeia, com as flores que Deus nos dispôs. O que ela quer dizer com isso? É possível que você seja santo sendo quem você é, na sua identidade de filho de Deus, no estado de vida que Deus traçou para você, pelos caminhos, pelas sendas nas quais o Senhor te conduz. É perfeitamente possível ser perfeito, ser santo. Né? É preciso fabricar o mel na nossa própria colmeia, com o meu temperamento, com os meus traços de personalidade, com um caráter que precisa sim ser corrigido, mas é perfeitamente possível fazer o mel, né? É perfeitamente possível progredir, ser santo, né? Da forma como Deus nos dispôs. E tem uma outra fala da Rayane também que coloquei embaixo: a santidade não é extraordinária, mas heróica no cotidiano. Às vezes a gente espera coisas extraordinárias demais e deixa de se empenhar em ser santo nas coisas pequenas. O quinto, cada pequena oportunidade de se conquistar uma virtude, um pouco mais, deve ser aproveitada e exige que se dê algo em troca: renúncia, abnegação, despojamento de si. Eu dizia agora há pouco que o nosso coração é como um jardim que precisa ser fecundado por virtudes. Só que, pensando aqui bem, usando a imaginação mesmo, pensando no solo do nosso coração, se você quer plantar algo num terreno, né, num solo que já está ocupado, você precisa arrancar aquilo que está lá. Então o progresso da virtude, ele exige renúncia, despojamento e abnegação. Uma frase de Santo Agostinho: quer ser grande, comece com o mínimo. Tem muito a ver com o ponto 4 também. Não se paute nas coisas grandiosas, né? Cada pequena oportunidade deve ser aproveitada. E São Francisco de Sales fala também: cada pequeno progresso deve ser comemorado, celebrado. Ponto 6, Rayane de novo: não tenhamos pressa, mas não percamos tempo. Eu lembro que algumas semanas atrás, quando ela publicou isso, eu refleti muito sobre isso, porque de fato a gente não pode exigir muito de nós mesmos devido à nossa baixeza, mas a gente também não pode ser laxo, tíbido e perder tempo, né? E a gente tem que ter sempre na nossa consciência de que esse é um processo que não se acaba aqui na Terra, né? Aqui nesse calhamaço grandão aqui, o padre Tanqueray fala que a perfeição que nós experimentaremos aqui na Terra é uma perfeição relativa. Ou seja, a perfeição absoluta é somente no céu. É somente estando unidos perfeitamente e de forma indissoluta a Deus, a Santíssima Trindade. Então aquilo que a gente experimenta aqui na Terra, por mais que tenhamos alcançado o estágio do matrimônio espiritual, não é a perfeição absoluta. Então, principalmente nós, né, eu imagino que todos nós estejamos trilhando essa via ascética, né, que exige um esforço nosso. É preciso que esse esforço não tenha fim, seja constante. É preciso que exista perseverança da nossa parte. Aí o Eclesiástico diz, no capítulo 18, quando o homem tiver acabado, então estará no começo. É um ciclo, né? É um ciclo de se aperfeiçoar, de se entregar. O ponto 7, tenha sempre sob os olhos o crucificado. É dele que brota o aprendizado do amor. Nessa quaresma eu fiz uma leitura que, assim, eu acho que eu nunca fiz uma leitura meditada, orante, de um livro que produziu tanto fruto na minha alma. O outro santo que me encanta muito, não sei se vocês conhecem, Santo Afonso Maria de Ligório. É incrível, é incrível. Às vezes a igreja a gente fica preso a pequenos devocionismos populares de santo milagreiro, santo isso, santo aquilo. Santo Antônio, por exemplo, que não tem nada de casamenteiro, santo da família São José, castíssima esposa da Virgem Maria. É ele que tem autoridade e virilidade e propriedade para falar de família, né, para alcançar a realidade das famílias. Santo Antônio deveria, né, ser conhecido como martelo dos hereges, né, como alguém que conhecia e propagava a verdade, enfim. Santo Afonso Maria de Ligório. Recomendo todos os livros dele: A Prática do Amor a Jesus Cristo, Tratado da Conformidade com a Vontade de Deus, que é pequenininho, A Oração, né, um meio para alcançar a salvação. Aqui, fantástico. Gente, compra e vê, é importante que a estante da nossa casa. Ou, eu tinha muita literatura de ficção científica e infanto-juvenil.
E não tinha e continua não tendo espaço para os meus livros católicos, que eu tenho, sei lá, mais de 100. Sou apaixonado mesmo por livro. Hoje eu não faço isso por causa da virtude da temperança, mas eu já fiz dívida para comprar livro católico. Tirei os Harry Potter tudo, tirei as bruxarias, capetadas, tudo. Aí só tem os meus livros de faculdade, no meio acadêmico no lado. Fez um exorcismo. Exatamente. Num canto. Tem os livros da faculdade que, assim, já que eu já formei, pego só quando eu preciso consultar para algum projeto e tal. E tem os livros, depois eu mostro uma foto para vocês. Tem os livros católicos que já não tem espaço. E os que eu comprei por último, tem umas 3 pilhas enormes, assim, numa mesinha no canto. A minha sorte é que meu padrinho e tio é de onde eu moraria. Então ele foi no meu quarto, eu nem pedi. Porque eu quero muito abraçar a pobreza. Eu não quero ser uma pessoa ostensiva. Então, eu não peço. Mas ele foi no meu quarto e falou, meu Deus do céu, que bagunça é essa? Mede aí pra mim o jeito que você quer que eu vou fazer. Ela vou mandar pra você. Glória a Deus. Santo Afonso Maria, ele escreveu meditações sobre a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Gente, é a coisa mais assim... Poucas leituras foram tão eficazes na minha vida espiritual. Eu fiz essa leitura na quaresma, então assim, ele medita com muita... de forma detalhada, mas profunda, e ele aponta para algumas realidades que a gente não consegue enxergar. Só um exemplo bem breve. No Horto das Oliveiras, eu já vi muitos padres em homilias dizendo que Jesus chorou porque ele era humano. Então ele teve medo das dores que ele sofreria na paixão. Já vi padre dizendo isso. E Santo Afonso fala uma coisa tão profunda. Por que Jesus chorou ali no Horto das Oliveiras? Porque ele se desesperou, né? Teve ali a angústia suprema e transpirou sangue. Porque Jesus, ele é o Senhor do tempo. Ele é Deus, Deus é o Senhor do tempo. Né? O tempo de Deus não é o tempo cronológico como o nosso. Então, ele tinha, né, conhecimento daquilo que aconteceria. E ele sabia que apesar de todo o amor que ele demonstrou no alto da cruz, nós voltaríamos a incorrer no pecado. Então, o que foi mais difícil ali? O que Jesus mostra na cruz também? Uma outra meditação de Santo Afonso. A gente fala que Jesus morreu na cruz e deu tudo de si. É um livro, eu devia ter trazido. São várias meditações sobre a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. A Eclésia tem também, muitas editoras têm. Já, graças a Deus, foi editado várias vezes. O que ele fala sobre o Jesus crucificado? A gente escuta, né, até mesmo na catequese, aquele velho jargão: Jesus morreu para me salvar, né? Jesus morreu para me garantir a redenção e a salvação. Mas essa não é a finalidade última da morte de Jesus na cruz. Jesus morreu para demonstrar ao homem a imensidão e a infinitude do seu amor. Porque se fosse só para redimir e para salvar, uma única gotinha de suor nem precisava ser sangue, seria suficiente. Mas por que Jesus foi nu para a cruz e ali de braços abertos ele deu tudo de si? Quando o seu lado foi perfurado, quando não tinha mais sangue, jorrou água. Por que Jesus demonstrou tudo isso? Por que ele foi ao cabo, né, de tudo isso ali na cruz? Porque ele queria que todo homem, toda mulher na face da terra, em todo o tempo, conseguisse entender o amor, conseguisse, né, contemplar o amor que ele teve por cada um ali na cruz. Então Jesus, ele mostra na cruz não é somente redenção e salvação, mas é amor. Né? Por isso que é da meditação do crucificado que brota o aprendizado do amor. Eu escutei uns 4 anos atrás que aqueles homens e mulheres que foram mais santos, mais místicos, não foram que passaram maior tempo contemplando Jesus eucarístico, né? Jesus glorificado, ressuscitado, mas foram aqueles que contemplaram o crucificado, né? E quando a gente contempla Jesus crucificado, a gente olha para dentro de nós mesmos e confronta a nossa vida miserável, a nossa prática com o amor de Jesus na cruz, aí brota a contrição, aí brota o verdadeiro arrependimento e a verdadeira resolução de caminhar para Deus e honrar os compromissos assumidos com Ele. É do crucificado que brota aquela vontade forte, aquele caráter enérgico. Esse livro dele é o Dever Sacro? Não. Ponto 8. Já está até atrasado. Trilhe o seu caminho sob o olhar misericordioso de Deus, porque o seu próprio olhar é impiedoso demais. Quando a gente começa, né, a via ascética, ela está intrinsecamente ligada ao itinerário de autoconhecimento, né? Porque muitas vezes, por exemplo, a gente vai rezar e a gente fala com Deus: Senhor, eu te entrego a minha vida. Só que a gente está falando a maior bobagem, porque eu não posso dar a alguém algo que eu não tenho.
E se eu não me conheço, eu não me tenho. Então, se eu não sei quem eu sou, se eu não sei aquilo que me move, né, se eu não conheço as minhas deficiências, as minhas debilidades, as minhas fraquezas e também as minhas potencialidades, eu não sei quem eu sou, então eu não me tenho. Então, como que eu posso ir até Deus? Como que eu posso me entregar a Ele? Então, é necessário que a gente se conheça. E na psicologia, muito se tem falado hoje sobre autoconhecimento. Só que o autoconhecimento que tem sido pregado por muitos aí é o autoconhecimento que parte da observação sob a ótica de si mesmo, né? E como eu escrevi aí, o nosso olhar é muito impiedoso. Então, não é à toa que São Francisco de Sales foi chamado de doutor da piedade, porque ele fala aqui de miséria, fala de pecado, de imundície, mas sob o olhar piedoso de Deus, né? O olhar da misericórdia. Ponto 9. Os seus próprios afetos não estão no centro do universo. Quem é que conhece o doutor Ítalo Marcilli? Gente, quem não conhece, assim, vai mudar a vida de vocês, tá? Doutor Ítalo, ele é católico, pai de 6 filhos, o 6º está prestes a nascer, casado com uma católica, ambos são médicos, ela é pediatra, ele é psiquiatra, e ele faz um trabalho de reeducação de caráter e de consciência, de mentalidade, que é uma coisa fantástica, né? E uma das grandes lições que ele ensina é a não considerar o centro do universo como seus próprios afetos. Não sei se vocês também já ouviram falar das 12 camadas da personalidade humana, é uma tese do professor Olavo de Carvalho, né? A maioria da sociedade está na 4ª camada. O que isso significa? São pessoas que acham que os seus afetos estão no centro do universo. Então são pessoas que elas reagem, né, como se tudo que acontecesse ao redor fosse voltado para elas, né? São pessoas mimadas, são pessoas melindrosas, pessoas vitimistas, acham que tudo que acontece ao redor acontece em função dela, né? E a gente quer progredir, a gente tem que ter essa abnegação para que seja produzida em nós a virtude da humildade. A gente precisa entender que é primeiro Deus, primeiro o outro e por último eu, né? Aí tem a frase célebre do Dr. Ítalo: ninguém te deve nada. Quando a gente entende e abstrai isso, a gente consegue progredir na vida em todas as esferas, do profissional, acadêmica, familiar, relacionamentos, porque ninguém me deve nada. Então você passa a se relacionar com as pessoas sem esperar nada delas, né? É você quem deve ofertar algo de bom, é você quem deve servir, né? Ele termina dizendo: trabalhe, sirva, seja forte e não encha o saco. Esse é segredo de vida. 10. Estimule a contrição perfeita, como eu já dizia, né? São Domingos Salvo falava: antes morrer que pecar. Quando a gente olha para o crucificado e olha para as nossas misérias, para a nossa baixeza, a gente, aos poucos, né, o próprio Espírito de Deus vai produzindo em nós essa contrição. E por que a gente fala de contrição imperfeita e contrição perfeita? A contrição imperfeita é aquela que eu escolho ir até Deus e praticar o bem por medo do inferno, por medo da nação eterna. A contrição perfeita, eu busco a Deus por causa de quem Deus é, porque Ele é bom, porque Ele é justo, porque Ele é amável, digno de ser louvado e glorificado. Então, mais uma vez, não é por causa de mim, é por causa de Deus. Eu tenho que me tirar do centro. Ponto 11. Aqui algumas devoções que são imprescindíveis. Seja devoto do Sagrado Coração de Jesus, né? A gente providencialmente está no mês do Sagrado Coração de Jesus. Santa Margarida Maria de Alacoque fala que o Sagrado Coração de Jesus, ele é o assento de todas as virtudes. A Santíssima Virgem Maria é o espelho de todas as virtudes, ou seja, ela reflete perfeitamente, né? Ninguém foi tão virtuoso na sua constituição, na sua natureza perfeita, como a Santíssima Virgem Maria. E ela é um poderoso auxílio na caminhada de cada um de nós, porque ela é mãe, né? Além de ser boa, além de ser perfeita e virtuosa, ela é mãe. E do castíssimo São José. São José, gente, é a referência. Porque São José, ele não foi concebido sem o pecado original como Nossa Senhora. Então ele trilhou esse caminho de conquistar, de adquirir a virtude, né? E quando a gente fala dos santos da igreja, né, a gente fala que eles foram castos. A igreja não se refere a ninguém como ela se refere a São José. São José não foi casto, São José foi castíssimo. Olha, uma elevação a uma perfeição que ninguém conseguiu, né? Principalmente os homens. A gente vive hoje numa sociedade
que quer produzir mulheres feministas e que quer produzir homens afeminados. O homem, a identidade masculina é uma identidade de força, de virilidade, de caráter forte, de força nas resoluções, nas decisões, nas determinações. E São José é modelo de caráter forte para a gente. Por último, recorra sempre ao auxílio do seu anjo da guarda. O nosso anjo da guarda é um auxílio poderoso que a gente não consegue nem mensurar. Né? E assim, nas coisas simples e ordinárias, a Rayane, que eu citei um pouquinho antes aqui, várias vezes as pessoas perguntam: como você tem 2 filhos pequenos, está grávida do seu 3º filho, tem uma casa grande para cuidar, você educa os seus filhos, como você consegue dar conta de tanta coisa? E ela fala: meu anjo da guarda que me ajuda. Um dia ela falou numa situação bem ridícula, assim, bem ordinária da vida dentro de casa, da vida doméstica. Aconteceu uma situação que ela precisava cozinhar, né, mãe de família, e o gás estava para acabar. O gás só acabou na hora que o esposo chegou em casa. Não tinha explicação como que o gás durou tanto. E ela fala: a única explicação é o auxílio do meu anjo da guarda. Né? O anjo da guarda está a serviço da gente e a gente não procura ele. Dá trabalho para o seu anjo da guarda, dá serviço. Gente, eu falo por mim, uma vez eu precisava ter uma conversa com uma orientadora de iniciação científica na faculdade. E assim, eu estava muito apreensivo com medo dela brigar comigo e tal. Aí eu falei: meu anjo da guarda, vai lá agora até o anjo da guarda dela e conversa com o anjo da guarda dela para ela me receber com docilidade. Eu nunca vi essa mulher com tanta... Eu sei que aconteceu uma situação que ela me ligou, ela não faz isso com ninguém, pegar número pessoal de aluno, ela me ligou para resolver a situação, ela resolveu para mim, só me comunicou. Gente, é eficaz, é fato isso. Anjo da guarda. E por último, e muito importante, tenha santas amizades. Aí eu termino também com uma frase de São Francisco de Sales: no mundo é necessário que aqueles que se entregam à prática da virtude se unam por uma santa amizade, para mutuamente se animarem e conservarem nesses santos exercícios. Quando você tem amigos, né, aí aquela frase de Santo Agostinho: idem vere, idem noli, já ouviram falar? Do latim significa o mesmo querer e o mesmo não querer. Né? Amar as mesmas coisas e detestar as mesmas coisas. Não é possível que nós tenhamos como um grande amigo que a gente de fato divide, compartilha a vida, alguém que pensa completamente diferente. Eu não consigo hoje ser, eu posso ser colega, mas eu não consigo ser amigo hoje de alguém que defende o aborto. Eu não consigo ser amigo de alguém que afirma veementemente que um homem pode se unir em casamento com outro homem, que uma mulher pode se unir em casamento com outra mulher. A gente não pode compactuar, na verdade, se a gente não compactua com as mesmas coisas, não existe ali uma amizade autêntica, uma santa amizade. E no caminho da virtude, que é um caminho árduo, que exige muito de nós, é preciso que nós tenhamos esses apoios. É preciso que nós tenhamos essas pessoas por perto. Porque é aquela coisa, né? Tem dia que eu vou ter só 60%. Aí os 40%, quem vai completar é aquele amigo que é como se fosse um segundo anjo na minha vida. Né? Então tenham amizades santas para partilhar sobre a vida espiritual. E eu termino por aqui. O último slide é só uma breve apresentação, que eu deixei o menos importante por último. Assim, eu peço desculpas a vocês porque eu não tenho formação nenhuma em filosofia, antropologia, psicologia, teologia. É tudo assim, é tudo que me fascina muito, e a providência e a generosidade de Deus que né, é uma página que a gente segue no Instagram, um apostolado, uma leitura, enfim. Aí no último slide eu deixei meu contato, tá? De formação mesmo, eu nem sou da área de humanas, eu sou engenheiro. Você não tem título? De quê? De filosofia? Não. Então não pode ser, não. Pois é. Eu falei mais ou menos isso com o João. O João me chamou pra